Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui o unboxing impressões do Cobalt P60, um smartphone que se destaca pelo seu preço. Acontece que esse aparelho custa até menos de R$550, um smartphone realmente muito barato, e por esse preço você tem 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, câmera principal de 20 megapixels e frontal de 8 megapixels. O aparelho já vem de fábrica com Android 12 e vem equipado com chipset Helio P35 e traz também uma tela LCD IPS de 6,5 polegadas. Será que vale a pena apostar nesse smartphone no Cobalt P60? É o que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se bem geek você também. E aqui está o Cobalt P60, a caixa é bem característica dos smartphones da Cobalt, todos eles seguem esse mesmo padrão. E aqui temos os destaques do aparelho, como a tela de 6,5 polegadas, o conjunto de câmeras e a bateria de 5.000 mAh. O curioso é que o principal destaque não está aqui, que são 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Aqui temos o chipset MT6765, que nada mais nada menos é do que o Helio P35, um chipset que não é muito poderoso, então eu fico com o pé atrás em relação a esse aparelho, justamente por causa do seu chipset. Gostaria que a Cobalt tivesse utilizado um modelo aqui mais potente, modelo do Unisoc, por exemplo. Eu acho que ficaria melhor aqui nesse aparelho. Mas em todo caso, nós vamos conferir aqui durante o vídeo como é que é a performance do Cobalt P60. Bom, então vamos aqui chacoalhar a caixa, tentar abrir. Opa, pronto, consegui. Com um pouco de esforço, mas consegui. E olha, o que eu gostei aqui é do visual desse aparelho, hein? Parece ser bem bonito. Deixa eu tirá-lo aqui pra gente olhar melhor. Temos aqui uma cartinha da Cobalt, né? Agradecendo pela compra. E aqui também temos uma capinha. Ó, tá aqui, ele já vem com a capinha pré-aplicada, né? A capinha para poder proteger o aparelho. E temos também uma película. Vou colocar aqui de lado, depois a gente vai se aventurar para tirar essa película. Aqui nós temos também a ferramenta de emoção do SIM card. Temos também um guia rápido, que está em inglês, e mais alguns panfletinhos. E vamos conferir o resto do conteúdo. Ele traz também esse carregador bem portátil, mas eu acho que ele não é muito potente. Vamos conferir, ó, tá aqui, potência total de 10 watts, 5 volts e 2 amperes, e a porta USB aqui na parte de cima, então não é um carregador muito potente. Aqui nós temos o cabo USB numa ponta e o USB tipo C na outra ponta, felizmente nada de micro USB. E ele também traz um fone de ouvido, algo bastante comum principalmente em smartphones importados. Lembrando que o Cobalt P60 é um smartphone importado, vou deixar o link dele na descrição. E por ser smartphone, quase sempre você vai ser taxado na compra do aparelho, então separa uma graninha extra para pagar as taxas de importação, mas ainda assim acho que vale muito a pena por causa do seu preço, ele realmente é um smartphone muito barato. E por fim, mais nada na caixa, mas temos aqui um pacote bem completo, né? Capinha, película, carregador, até fone de ouvido, né? E vamos tirar aqui a película, agora chegou a parte difícil, né? Que é tirar essa película aqui do Cobalt P60. O curioso é que em nenhum lugar vem a marcação aqui que ele tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Principal característica, né? E não está marcado aqui. Bom, então vamos tirar a película, tentar tirar, peraí, deixa eu esfregar bastante aqui pra só vir a película e não vir. Pronto, ó, tá dando certo. Ultimamente tenho feito isso, tem sempre dado certo. Deixa eu tirar essa outra etiqueta também com os e-mails, né, do aparelho. Pronto, tá aqui tudo retirado. E olha, visualmente o aparelho é bem interessante. Ele traz duas opções de cores, essa aqui é a branca e tem também a preta. Tá legal o grafismo dele, né? Achei interessante também o formato aqui da moldura das câmeras. Somente o principal se destaca, né, de 20 megapixels. A segunda lente aqui é um detector de profundidade de apenas 0,3 megapixels. E logo abaixo temos também o flash de LED. Então vamos aqui ligar o aparelho enquanto a gente dá uma olhada em outros detalhes. Pronto, já está ligando. Aqui nessa lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor de tais. Na parte inferior nós temos o microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C e também o único alto-falante, já que esse aparelho traz áudio mono. Aqui nessa lateral temos a bandeja, vamos ejetá-la para a gente dar uma olhada. E olha só, temos aqui dois slots, então você pode utilizar dois chips ou um chip e um cartão de memória. E olha, eu não tenho nesse momento a informação de peso nem de espessura, mas aqui pela pegada você já pode ver que ele é um pouquinho espesso, deve ter aí uns 9,5 milímetros de espessura, deve estar mais ou menos nessa faixa. E quanto ao seu peso, eu não vou tentar adivinhar, vou direto aqui
na balança para a gente pesar, olha só, ele tem 201,1 gramas, então tá ali na faixa dos 201 gramas, então ele é um aparelho um pouquinho mais pesado do que a média e dá pra gente perceber isso, mesmo trazendo a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, ele acaba sendo um pouquinho mais pesado. E uma outra coisa que eu notei é que ele não traz entrada para fone de ouvido, ó. Reparem que ele não conta com esse recurso. E aqui mostrando a tela do Cobalt P60, ela tem 6,5 polegadas, resolução HD+, 1600 por 720 pixels, com a proporção de 20:9 e taxa de atualização de 60 Hz. Infelizmente não são 90 Hz, mas já é de se esperar um smartphone com um preço mais em conta, como é o caso aqui do Cobalt P60. Todo caso é uma tela com uma boa qualidade, com bons ângulos de visão. O brilho não é tão forte assim, reparem que eu já estou quase com brilho máximo, e aqui colocando ele no máximo para vocês terem uma ideia do brilho. Não é extremamente forte, mas pelo menos também não fica abaixo da média, como acontece com alguns aparelhos que eu já testei. Então temos aqui um bom brilho, mas ele não chega a ser extremamente alto, tanto que eu preciso deixá-lo quase no máximo a maior parte do tempo. As bordas da tela têm um bom tamanho, não são extremamente finas, mas também não chegam a comprometer, aqui mostrando a borda superior e as bordas laterais. Reparem que a câmera frontal fica nesse recorte em formato de gota. Agora isso não se aplica para a borda inferior, essa infelizmente acaba trazendo um tamanho maior, ela já é bem mais espessa do que as demais bordas. E aqui mostrando a tela inicial, o aparelho já vem de fábrica com Android 12 e traz praticamente nenhuma personalização. Temos aqui basicamente um Android padrão, reparem por exemplo aqui na barra de notificações, aqui no menu de configurações, então temos aqui uma interface sem muitas personalizações por parte da Cobalt, o que é bem comum da parte dela. Uma das poucas personalizações está justamente no app de câmera, esse sim já tem aqui uma interface um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas em relação à interface em si do aparelho, ela não é muito diferente, aqui mostrando por exemplo a gaveta de widgets, aqui também a gaveta de aplicativos. Então temos aqui uma interface sem muitas personalizações. Ela não é muito rápida, nem muito fluida. Primeiro porque temos aqui a tela com taxa de atualização de 60 Hz e segundo por causa do seu chipset, o Helio P35, que vem com uma performance um pouco limitada, apesar dos 6 GB de memória RAM que esse aparelho traz. Aqui abrindo alguns aplicativos como o Gmail, por exemplo, ele até abriu um pouquinho mais rapidamente agora, mas na primeira vez que você abre, ele costuma demorar um pouquinho mais. Aqui ele já estava carregado na memória, então por isso ele foi um pouquinho mais ágil para abrir. E reparem que a interface do Gmail aqui é bastante truncada, ela apresenta bastante engasgos até durante a rolagem, não só no momento que você abre, mas até mesmo depois de aberto por algum tempo, ele continua apresentando bastante engasgos aqui quando você vai fazendo a rolagem. Abrindo também o aplicativo do YouTube para que vocês possam ter ideia, e aqui fazendo a rolagem na página do canal, reparem que ele até é rápido, mas não tem uma interface muito suave, ela não é muito fluida. Aqui acessando também a multitarefa, reparem que temos vários aplicativos, inclusive jogos aqui em segundo plano, e clicando aqui no ícone do aplicativo você consegue acionar o modo de tela dividida, mas esse é um dos poucos recursos da interface e não dá nem para redimensionar, dá só para você colocar o aplicativo aqui em tela dividida. Ele também traz o suporte ao tema escuro, mas exceto por isso não temos aqui muitas modificações na interface. Dá para você escolher se você quer navegação por gestos ou com os ícones virtuais de voltar, home de multitarefa. Ele também tem um atalho aqui para você abrir o aplicativo de câmera dando 2 toques no botão liga-desliga, mas são poucas opções que você tem aqui de personalização. Agora eu vou fechar todos os aplicativos para a gente testar aqui a reabertura, para a gente ver qual é o tempo que leva para abrir cada aplicativo, começando aqui pelo Gmail, depois eu vou abrir o aplicativo de fotos, o de mapas. Reparem, por exemplo, que o Gmail, ele demora um pouquinho para abrir e também apresenta uma interface bastante travada no momento da abertura, justamente por causa da limitação do seu chipset. Aqui também abrindo o aplicativo de mapas, reparem que ele não é muito rápido na hora de fazer a abertura. No entanto, ele traz Wi-Fi Dual Band de 2.4 e de 5 GHz, conta aqui com suporte a conexões mais rápidas. Ainda assim, o aplicativo demora um pouquinho para abrir. Acredito que os fatores sejam o chipset e também a velocidade da memória, que também não deve ser muito rápida, a memória de armazenamento. O Chrome, depois que abre, ele até passa a ter uma interface mais rápida.
aqui também com o aplicativo de fotos para vocês terem uma ideia, inclusive algumas fotos já foram tiradas com o Cobalt P60, eu vou falar melhor disso daqui a pouquinho, e aqui fazendo a rolagem da página para vocês terem uma ideia, aqui também com a Play Store, ela também apresenta alguns engasgos quando você faz a rolagem, mas ela até abriu rapidamente, e aqui mostrando também o aplicativo do YouTube. Então por aqui vocês podem ter uma ideia da velocidade de abertura dos principais aplicativos. Tá aqui mostrando a velocidade para vocês. E deixa eu voltar aqui para o mapas. Eu ainda não tinha habilitado o GPS. Deixa eu clicar aqui. Ah não, já tinha habilitado sim. Ele só não estava no ponto central, mas já tinha habilitado o GPS. Até que o aplicativo de mapas está mais rápido do que eu imaginava. Esperava que ele tivesse um comportamento não tão suave assim. Bom, enquanto a performance, esse aparelho traz altos e baixos. O ponto positivo são 6 GB de memória RAM, muito bom para um smartphone nessa faixa de preço. É comum encontrar modelos com apenas 4 GB, às vezes 3 ou até 2 GB de memória RAM, e aqui temos 6 GB. E ele também conta com 128 GB de armazenamento, então espaço de armazenamento também é muito bom aqui no Cobalt P60. O problema é o seu chipset, o Helio P35, um chipset já bastante defasado, já há bastante tempo no mercado e que nunca se destacou pela sua performance, nem na época do seu lançamento e principalmente agora. Já é um chipset com núcleos antigos, já bastante defasado e com uma performance bastante limitada, acaba sendo o gargalo desse aparelho. O Helio P35 traz 8 núcleos da série ARM Cortex A53, é uma CPU já bastante antiga, rodando até 2.3 GHz. Infelizmente a GPU também não é muito boa, temos aqui a PowerVR G8320, que não se destaca na sua performance, principalmente nos jogos. Eu até consegui rodar games como o COD, o Asphalt 9, porém todos eles apresentaram algum problema de performance. O Asphalt 9 nem tanto, eu até consegui rodar bem o jogo, apesar de alguns engasgos, alguns travamentos, mas games como o COD ou Shadowgun Legends, por exemplo, apresentaram até congelamentos durante o gameplay, isso acabou atrapalhando bastante a jogabilidade. E infelizmente acabou também comprometendo a experiência de jogo. Eu estou mostrando exemplos para vocês poderem conferir, mas infelizmente temos aqui um chipset já bastante antigo e com uma performance limitada. Com certeza, se a Cobalt tivesse utilizado um chipset mais recente, como por exemplo um Nisoc T606, um Snapdragon 680, o desempenho aqui desse aparelho seria muito melhor em jogos. Mas até mesmo rodando os aplicativos, conforme vocês já viram, a gente experimenta um pouquinho de engasgos durante a abertura, durante a rolagem das páginas. Então infelizmente o chipset acaba sendo o gargalo aqui do Cobalt P60. Quanto à bateria, são 5.000 mAh, capacidade que está na média comparado com outros aparelhos no mercado, e vocês viram que na caixa vem um carregador de 10 watts. Ele traz suporte ao Wi-Fi Dual Band, infelizmente não conta com NFC, traz áudio mono e vem com uma entrada USB tipo C. Quanto às câmeras, temos aqui um sensor principal de 20 megapixels, um detector de profundidade de 0.3 megapixels, é uma lente realmente bastante simples, e ele conta com uma câmera frontal de 8 megapixels. E o aplicativo é bem simples, bastante básico, praticamente não tem opções aqui. Você conta com o modo de imagem, o modo de vídeo e nem configurações extras você tem aqui. Não dá para você personalizar as configurações, é um pouco estranho, é realmente um aplicativo muito simples. Ele permite você alternar entre a câmera frontal e traseira, habilitar ou desabilitar o flash, e é só isso. Não tem opções especiais, nada de modo retrato, modo noturno ou qualquer outro tipo de função. Ele só vai ter o modo de fotos e o modo de vídeos. Dá para você fazer um zoom com o gesto de pinça, mas exceto por isso não dá para você fazer muitas configurações. Câmera traseira sequer traz suporte ao modo HDR, isso é bastante curioso porque a câmera frontal, essa sim traz aqui o modo de HDR não automático, dá para você desabilitar ou habilitar, mas na prática também não fez muita diferença, porque as fotos que eu fiz aqui com o Cobalt P60 com HDR ligado ou desligado apresentaram basicamente o mesmo resultado. Então a impressão que eu tive aqui é que o modo HDR para a câmera frontal sequer funciona e ele também não está presente para a câmera traseira. Ainda assim, o aparelho conseguiu tirar boas fotos em ambientes com bastante luz. Já para vídeos, ele ficou deixando bastante a desejar, seja em situações de pouca ou de muita luz, eu estou deixando alguns exemplos para vocês poderem conferir, e fotos também à noite tiveram apenas um resultado ok, eu também estou deixando exemplos aqui para vocês poderem conferir. O Cobalt P60 traz os sensores digitais aqui na lateral,
mas olha, já vou avisando para vocês, ele não é preciso. Olha, aqui até desbloqueou rápido dessa vez, mas várias vezes utilizando aqui eu tive problemas na hora de desbloquear, simplesmente ele não funcionou. Ele até apresenta a leitura, mas não desbloqueava a tela. Agora, só porque eu estou falando aqui no vídeo, ele está funcionando direitinho, mas fica o registro de que nem sempre ele vai funcionar tão bem assim. Nem sempre ele vai fazer o desbloqueio, apesar de ter funcionado muito bem dessa vez. E também temos o desbloqueio facial. Esse costuma ser muito bom, costuma ser rápido. Aqui ele está demorando um pouquinho mais, já aconteceu o contrário, né? No desbloqueio facial ele costuma ser rápido e aqui ele está demorando um pouquinho mais, mas ainda assim ele costuma ser rápido aqui na hora de desbloquear. Não chega a ser instantâneo, mas ele costuma ser rápido. E aqui mostrando o áudio, ele é mono, tem um bom volume. Consigo abafar completamente o áudio tocando aqui na parte superior. Ele tem um bom volume, mas é engraçado isso, o áudio parece um pouco abafado. Ele não fica com uma definição que a gente costuma ter em outros aparelhos, ele fica um pouquinho abafado, apesar do volume ser bom. E temos aqui o áudio mono. E aqui mostrando o display de 6,5 polegadas, uma tela LCD IPS com resolução HD+, e taxa de atualização de 60 Hz, aqui mostrando os detalhes, os ângulos de visão, para que vocês possam ter uma ideia da qualidade da tela. O grande destaque aqui do Cobalt P60 é o seu preço. É um aparelho que pode ser encontrado até por menos de R$550, realmente um valor muito bom. Claro que esse preço é sem as taxas de importação, que provavelmente você vai pagar importando esse smartphone, mas ainda assim ele traz um preço muito bom, principalmente considerando as suas especificações. É um aparelho que traz 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, tem um acabamento muito bom, traz uns sensores digitais na lateral, que é uma posição muito boa, e a sua tela, apesar da resolução HD+, tem uma boa qualidade. O grande problema aqui do Cobalt P60, primeiro, é a sua performance. Por causa do Helio P35 a gente tem algum probleminha aí de desempenho. Esse chipset já é um pouco antigo, já está há bastante tempo no mercado, e gostaria que a Cobalt pudesse ter utilizado um chipset mais potente nesse aparelho, com certeza traria uma performance bastante superior. Em todo caso, a gente tem alguns engasgos usando a interface, usando os aplicativos, e principalmente nos jogos. Com certeza esse aqui é um aparelho que não é indicado para jogos. Suas câmeras são apenas ok para fotos de dia, e em fotos à noite elas ficam deixando um pouquinho a desejar, e o sensor digitais do aparelho também não me agradou. Apesar da boa posição, ele não é muito preciso. Em alguns momentos ele acaba sendo bastante difícil na hora de fazer o desbloqueio. Em todo caso, é um aparelho bastante barato, e se você está procurando um smartphone com bastante armazenamento, com bastante memória RAM, com uma boa tela e com um preço campeão, o Cobalt P60 é um aparelho a ser considerado. Mas, se você gosta de jogos, se você se incomoda quando o aparelho apresenta engasgos quando você está utilizando o aplicativo, é bom tomar cuidado, porque infelizmente o Cobalt P60 deixa a desejar na questão da performance. Eu vou deixar o link do aparelho aqui na descrição, se tiver cupom de desconto, deixo aqui também para poder facilitar. E reforço mais uma vez, esse aqui é um smartphone importado, então você pode e provavelmente será taxado na compra do Cobalt P60, então separa uma graninha extra aí para poder pagar as taxas de importação. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!